Você encontra dificuldades para seguir com a vida? Você traça metas, objetivos, desiste no meio do caminho? Você não tem persistência para continuar aquilo que você se propõe a fazer? Tudo é muito desafiador para você, mesmo ler um livro, começar e terminar? Você encontra desafios profissionais no seu trabalho? Fique aqui comigo nesse vídeo. Muito provavelmente, você tem questões relacionadas com seu pai. Existem dinâmicas ocultas acontecendo na sua vida que têm relação com seu pai. É sobre isso que vou falar nesse vídeo. Vem comigo. Meu nome é Rose, sou consteladora sistêmica. Me tornei uma porque eu precisei curar as minhas relações com o meu sistema familiar. Exatamente. As minhas relações com todo o meu sistema familiar. E claro, mais especificamente com meu pai e com a minha mãe. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o pai. Eu estou fazendo uma sequência de 5 vídeos acerca de 5 passos que você pode dar na sua vida para ter uma vida mais leve. Por que eu digo pode dar? Porque a escolha é sua, ser de luz. Se você quiser permanecer onde está, se estiver confortável, você permanece. Se você se recusa a se render à grandeza dos seus pais, você permanece onde está. A escolha é sua. Mas não vai ser por falta de conhecimento que você permanecerá seguindo da forma como está, sendo guiado por dinâmicas ocultas do seu sistema familiar. Então, essa é a sequência de 5 vídeos para 5 passos que eu segui. Foi necessário, pois eu estava no fundo do poço. E dizem que o fundo do poço é o melhor lugar onde a gente pode estar em determinado momento da vida, porque de lá a gente precisa sair. Ou seja, é onde a gente pega impulso. Eu acho que é alguma coisa assim que o povo diz. Não tenho muita certeza. Fato é que eu me encontrava no fundo do poço, da escuridão da alma. Então eu tive que me movimentar e parar de bater o meu pezinho, ok? E o meu compromisso foi compartilhar esse conhecimento, que é o conhecimento sistêmico, a filosofia sistêmica, divulgada por Bert Hellinger por meio das constelações sistêmicas. Tudo bem? Então, esse aqui é o vídeo número 3 dos 5 passos, porque o primeiro foi a espiritualidade, o segundo eu falei da mãe e agora estou falando do pai, tá bom? Assim fica mais leve para você e você pode assistir vídeo por vídeo para você entender e poder agir melhor na sua vida, ser de luz. Então, vamos falar do que representa o pai na nossa vida e por que o pai está dentro desses 5 passos para que possamos ter uma vida mais leve? Muito bem. O nosso pai, ele representa na nossa vida a nossa força de irmos em busca do que queremos sem desanimar. É o nosso pai que nos traz constância. Para ficar mais fácil para você entender, eu explico da seguinte forma. A mãe representa a própria vida, o pai representa o mundo. Ou seja, tudo que é interno a nós, dentro, representa a energia da mãe. Tudo que é externo é representado pela energia do pai, pela figura paterna. Ser de luz? Falando de pai, falando de mãe aqui, tenha em mente o seguinte: o seu pai e sua mãe são apenas seres humanos. Se conecte com a energia da vida que vem desses 2 seres que te deram a vida. Assim fica mais fácil para você chegar ao entendimento. Por que eu falo isso? Porque existem pessoas que têm desafios enormes e que às vezes acreditam que são intransponíveis com o pai e com a mãe. Mas ter problema com o pai e com a mãe é ter problema com nós mesmos, porque nós somos metade pai e metade mãe. Eu sei do que eu estou falando, tá bem? Então, atenção. Olha para a energia do masculino, a força da vida, a energia vital que vem do pai, ok?
Não olha para ele agora como o humano, o pai, que a gente vê como herói, tá bom? Eu me coloco nessa situação com você, ser de luz. A diferença agora é que eu me curei. O meu pai e a minha mãe estão aqui, integrados dentro de mim, tá bom? Então, o pai representa essa força de irmos para o mundo, é o nosso externo. Então, imagine você. É o pai que ensina o filho, a filha a andar de bicicleta, até tirar as rodinhas e empurra para que a criança ande sozinha. É o pai que ensina os filhos a dirigirem. Na maioria dos casos é assim. Em determinados lugares que ainda se faz isso, em tribos, por exemplo, né? É o pai que ensina o filho a caçar. E muito antes de nós, os nossos ancestrais, era assim que funcionava. Era o masculino, o pai, que levava o filho para ensinar a caçar. Entende? O pai vai em busca do alimento, ok? Ele tem essa força de ir buscar. Ele tem a força, o objetivo, o foco, a direção. Tudo isso é a energia do masculino. Mas, só com força do pai, ninguém vai para a vida. Ninguém tem sucesso. Precisa da força da mãe também. Se você não assistiu o vídeo da mãe, olha lá no vídeo anterior a esse, tá bom? Tem que estar harmonizadinho pai e mãe dentro de nós. Senão não flui, não tem leveza. Por isso, 5 passos. Então, tudo que é externo a você, a coragem para você dirigir um carro, é pai. Ai, Rose, mas eu tenho medo de dirigir se é só pai. Talvez esteja ligado com a mãe também. Mas, para ficar fácil para você entender, imagine que tudo que é externo a você é mundo. Mundo. Então, é da energia do masculino, do pai, que você recebe essa força. E aí é o pai, essa energia do pai, que traz o foco, a constância. Ou seja, a gente traça uma meta, diz que vai fazer algo e vai até o final, sem desanimar, até conseguir, porque tem a energia do masculino. Então, foca aí, pai externo, mãe interna. E o pai representa, então, a nossa força para o trabalho, entende? A nossa força para a laboralidade. Como que você é na sua vida profissional? Você tem força, tem energia, tem foco? Você traça uma meta e vai? Você tem medo? Você fica lá no seu lugar, se acomoda e vai levando a vida e não tem força para fazer uma nova especialização, não tem força para abrir seu próprio negócio, não tem força para dizer para o seu chefe, chefe, tem essa oportunidade aí, eu quero buscá-la, eu sou capaz. É do pai que vem essa força, para a gente buscar o que a gente quer. Do masculino, tá bom? Então, se você enfrenta dificuldade para enfrentar o mundo, olha para a sua relação com seu pai. Se você enfrenta dificuldade para ir em busca dos seus objetivos, independente do objetivo ser de luz, qualquer que seja, você precisa olhar para o seu pai. Se você até traça metas, né? Você tem um objetivo, traça metas e desiste no meio do caminho, você precisa equilibrar seu pai dentro de você. Significa que está faltando essa energia do masculino, essa energia de ir, do buscar, do conquistar. É o pai, ser de luz, que pega o filho e joga o filho para o alto. Pensa nisso. E a mamãe que diz assim, cuidado, o menino vai cair. Mas é o papel da mamãe, é o papel dela, de ter esse cuidado, essa proteção com o filho. Por isso o interno é mãe. E o pai é que faz a gente perder esse medo do mundo. Joga o filho para o alto, coloca o filho sobre as costas, ensina o filho a nadar. Ele faz a gente perder esse medo do mundo. Porque faz parte da energia do masculino, ser de luz.
E a mãe diz: não tira as rodinhas da bicicleta ainda, ele não está preparado. O pai diz: deixa disso, mulher, tá na hora, ele tem que andar sozinho. O pai diz: ele tem que andar com as próprias pernas, quando o filho está indo para a vida, está alcançando ali a maioridade. É a mãe que diz assim: filho, leva o casaquinho, leva a sombrinha, entende? Por isso que essas duas energias de vida, de amor, precisam estar equilibradas dentro de nós, porque só com a energia do pai também fica pesada demais a vida. Precisamos ter equilíbrio no nosso ser, tá bom? Por isso que precisa olhar para o nosso pai. E assim, ser de luz, se você tem dificuldade com essa relação, volto a dizer, se conecte com a energia da vida, com a força do masculino, com a força da criação a que eu me refiro é com o Criador. Por quê? Porque, como eu disse, eu sei que tem muita, mas muita gente que tem desafios gigantescos com o Pai. Eu sei disso. E que às vezes esses desafios parecem intransponíveis. Mas se você quer sair de onde você está, você precisa olhar para essa relação. Você não precisa ir até seu pai, talvez você nem tenha conhecido seu pai. Talvez você tenha sido rejeitado por ele. Talvez você nem tenha o nome do seu pai na sua certidão de nascimento. Eu sei disso, ser de luz. Eu sou uma advogada também e eu atuo também no direito de família. O Brasil tem um histórico de falta de pai. Ainda hoje, pessoas procuram pelo judiciário para terem o nome, o sobrenome do pai, nome e sobrenome do pai na certidão de nascimento, ser de luz. Criancinhas que ainda nascem hoje, a mãe busca pelo pai para que ele registre o filho. E às vezes ele não quer registrar por ele mesmo, então a mãe aciona em nome do filho o poder judiciário para que o pai assuma a paternidade e dê o nome ao filho. Então eu sei do que eu estou falando e eu sei o que você passa. Eu não estou falando como uma pessoa que não sabe o que é falta de pai, o que é falta de mãe, o que é encontrar dificuldade nessa relação. Como uma advogada que atua com famílias, como uma pessoa, um ser que passou por esses desafios com pai e mãe, eu sei do que eu estou falando. Eu vejo você, como a gente diz nas constelações. Então, não é uma coisinha bonitinha de dizer, você precisa se reconectar com o seu pai. Sem o seu pai você não vai para a vida. Aí a pessoa fica estressada e diz, é fácil você falar, você acha que é assim amar meu pai? Me reconectar com meu pai, você não sabe o homem insuportável que ele é. Meu pai me abandonou, eu nem sei quem é meu pai. Eu sei de tudo isso, ser de luz. Mas você não precisa ir até seu pai. Você não precisa nem ter o sobrenome dele na sua certidão de nascimento, se for o seu caso. Gente, tem muitos brasileiros que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento. Pessoas já no auge dos seus 60, 70, 80, que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Porque há muitos anos atrás, um homem casado não poderia registrar o filho fora do casamento. Então o Brasil tem esse histórico gigantesco de falta de pai. E como é sistêmico, isso foi sendo passado de geração em geração. E ainda hoje, muitas crianças nascem e não têm o pai na sua certidão de nascimento. É sistêmico, ser de luz. Mas você pode quebrar o elo dessa corrente e ressignificar essa história. Você não precisa passar isso para frente. Você quebra agora esse padrão repetitivo de sofrimento. E você ressignifica, se reconcilia com seu pai internamente.
É assim que funciona. Ninguém precisa ir em direção ao pai, buscar por um pai com quem não conviveu, que não conheceu, que não tem na certidão de nascimento. Você é 50% pai, eu sou 50% pai, todos nós somos. Se reconectar com o nosso pai, com a nossa mãe, é se reconectar com nós mesmos. Podemos fazer esse movimento internamente. Se é muito desafiador para você, a constelação sistêmica pode sim te conduzir. O conhecimento sistêmico ensinado por Bert Hellinger pode sim te conduzir. Eu falo isso porque eu sei, porque eu vivi, porque eu vivo a filosofia sistêmica. E foi o que trouxe sentido para mim e que me trouxe explicações. Tá bem, ser de luz? Então, é isso. Esse aqui é o terceiro passo se você quer ter uma vida mais leve. Sabe por quê? Porque se você tem questões com seu pai, ainda que inconsciente, porque tem aquelas pessoas que cresceram com o pai, que tem um bom relacionamento com o pai, mas carrega a dor do pai de forma inconsciente. Olha só, já passei por situações onde os filhos não têm problema algum com o pai. O pai é um pai amoroso e eles tiveram um bom relacionamento aqui e o pai impulsionando o filho para a vida. Mas o pai não conheceu o pai dele. Ele não queria que essa dor aqui, que ele sofreu por não ter tido pai, se repetisse nos filhos. Então ele foi um pai amoroso e presente, mas ele carregava uma dor profunda por não ter convivido com o próprio pai e não ter o próprio pai na certidão de nascimento. Existiu uma exclusão aqui. Isso afeta os filhos. Os filhos sentem a dor do pai e por amor, um amor cego, uma lealdade invisível, um desejo inconsciente de salvar o pai, os filhos carregavam a dor do pai, o sofrimento do pai. Acontece que quando um filho faz esse movimento, está se colocando como grande, está dizendo, pai, você não dá conta de carregar seu peso, eu carrego para você. Mas ser de luz, esse movimento aqui era inconsciente. Mas fazendo isso, os filhos pequenos, porque vieram depois do pai, se colocavam aqui, atrás do pai para salvar o pai. A constelação sistêmica faz o quê? E fez. Ela mostra a raiz do problema, do porquê os filhos não estarem avançando. Porque os filhos carregavam a dor do papai, de não ter tido o pai dele. E eles tentavam salvar o pai de forma inconsciente, por um amor imenso, gigantesco, sem medida pelo pai, inconsciente. A constelação sistêmica, ela reconcilia, porque ela reconfigura o sistema familiar. Faz de um pai que não conheceu o próprio pai caminhar em direção a ele dentro do campo sistêmico, reconfigurando o sistema familiar, colocando em ordem as ordens do amor. E aí ele diz para os filhos, filhos, eu sou grande, o que é meu deixa comigo, eu carrego, eu dou conta. Entendeu, ser de luz? Por que eu estou compartilhando essa dinâmica aqui? Que é para você entender que mesmo os filhos que não têm problemas com os pais, com o pai aqui no caso, pode estar carregando uma dor do pai de forma inconsciente. E por isso está enfrentando dificuldades na vida. De ir para o mundo, de enfrentar o mundo, de conquistar o mundo. Cada sistema familiar é único. É necessário olhar com amor para enxergar. Se existem dificuldades, dor, sofrimento, peso, é porque ordens do amor foram violadas. Existem dinâmicas ocultas trabalhando, atuando na vida da pessoa. Isso eu tenho certeza absoluta. Por isso que é necessário analisar cada situação em particular
E é por meio da constelação sistêmica que a gente faz isso, tá bem? Então aqui era um exemplo de filhos que vivem um bom relacionamento com o pai, no entanto, tenta salvar o pai de forma inconsciente, por um amor cego. Aí tem que olhar para a relação com o pai. Quer dizer que tem problema com o pai? Não. Quer dizer que está carregando a dor do pai. Ok? Esse foi um exemplo então, ser de luz. Outra coisa é a nossa mãe que nos dá permissão para irmos em direção ao nosso pai. Por que isso? Porque a nossa mãe, como eu disse no outro vídeo, é o primeiro amor da nossa vida. A gente sai do ventre da nossa mãe para ganhar o mundo. E precisamos ir em direção ao nosso pai, mas é a mãe que dá essa permissão para que o filho caminhe em direção ao pai. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque aqui, muitas vezes, existem muitas mágoas, ressentimentos da mãe para com o pai, por conta do que eu colocava antes, por conta da falta de pai, dos registros sistêmicos de falta de pai que existem no nosso país, ok? Então, por existir muita mágoa, porque o pai foi embora, abandonou a mãe às vezes grávida, nunca quis assumir o filho, ou assumiu, mas deixou a criança pequena com a mãe, ela fica com mágoa, com raiva, e ela alimenta isso. Mas quando a nossa mãe tem raiva do nosso pai, ela tem raiva de 50% de quem a gente é. Ela não é culpada disso, ser de luz. Ela faz isso inconscientemente. Porque o filho dela é 50% ela e 50% o pai. E quando ela guarda a mágoa desse pai, ela guarda a mágoa de 50% de quem o filho é. E ao fazer isso, ela não dá permissão para que o filho ou os filhos caminhem em direção ao pai. E aí os filhos permanecem leais à mãe, na esfera da mãe. E eles tentam excluir o pai. Mas é impossível excluirmos 50% de quem nós somos. Por isso que os filhos precisam deixar com os pais o que é deles e carregar com eles apenas o que é deles. Entende isso, ser de luz? Olha quanta informação nesse vídeo. Olha quanta coisa para você absorver, para você analisar a própria vida. Talvez isso aconteça na vida de alguém que você conheça. Percebe a profundidade do nosso relacionamento com os nossos pais, e aqui falando do pai especificamente? Quantas dinâmicas ocultas podem estar envolvidas na vida de um filho que está enfrentando dificuldade para enfrentar o mundo, para alcançar o mundo, para conquistar o mundo, para ter foco, objetivo, para ir em busca do que quer sem desanimar? Isso aqui é uma parte do que eu estou trazendo, porque para falar de pai seria outra live de 2 horas, entende? É profundo o tema. Mas aqui eu estou deixando uma centelha de informação para que você analise sua própria vida e possa agir melhor. E que para você que tem filho ou pretende ter, cure-se e não permita que essa corrente continue sendo arrastada pela sua descendência, ou seja, pelos seus filhos. Você tem o poder de quebrar o padrão de sofrimento. Percebe, ser de luz? Por isso que eu trouxe essas informações aqui em um único vídeo, a respeito de que é a mãe que permite que o filho caminhe em direção ao pai. Para você entender qual a importância disso, é profundo, gente, é profundo demais. E é assim que acontece. São pontos cegos, são dinâmicas ocultas, são movimentos invisíveis. Por isso que a gente vê tanta gente aí arrastando o sofrimento, porque está repetindo o padrão de sofrimento. Ok? Aí nesse exemplo que eu dei, o pai veio olhar para a relação com os filhos. O pai, ele não veio abrir a constelação para os filhos, mas ele veio tentar entender o que acontecia. E aí ele percebeu que os filhos carregavam a dor dele. Entende? E os movimentos foram feitos aonde? Dentro do campo sistêmico. Ele liberando os filhos para ir para a vida, dizendo: eu sou o grande, vocês são os pequenos. O que é meu, deixa comigo, eu carrego.
eu dou conta. Entendeu, ser de luz? Agora, para finalizar o vídeo, para você que tem dificuldade no relacionamento com seu pai ou não conheceu ele, enfim, não importa, não tenha convivido com ele, faça essa análise que eu coloquei aqui e faça os movimentos internos. Ou se você convive com um pai que é muito desafiador, mantenha uma distância saudável. Você não tem que amar o seu pai. Não tem, você não é obrigada a amar o seu pai. Gente, tem coisas horríveis que acontecem dentro de sistema familiar, tá bom? Então, eu sei muito bem que existem pais que não são amorosos, para não dizer outra coisa. Mas você, filho, filha, pode se liberar. Mantenha uma distância saudável. Se o seu pai é um pai desafiador, não tente mudá-lo. Não queira que ele seja diferente. Não julgue, não critique. Você não sabe o que aconteceu com ele. Ele também é filho de um sistema. Ele foi a criança dos pais dele. Você não sabe as dores que ele carrega, os sofrimentos que se repetiram, passaram de geração em geração e chegaram até seu pai. E quando você critica, julga, aponta o dedo, deseja que o seu pai seja diferente, cobra mais do que ele pode te dar, que foi a própria vida, tão somente, o que a gente recebe do nosso pai além da vida é bônus. Ele não tem obrigação de nos dar mais do que isso na visão sistêmica. Então, pega essa vida maravilhosa que você recebeu do seu pai, segue para a vida com gratidão e diga internamente: Pai, você é o grande, eu honro a sua grandeza, eu sou o pequeno, a pequena, deixo com você o que é seu e carrego comigo somente o que é meu. E devolve o peso para o seu pai. Esse movimento, volto a dizer, você pode fazer internamente e mantenha uma distância saudável. Você não precisa amar o seu pai, mas você precisa entender que ele te deu a vida. E seja grato, grata por essa vida. E abra mão de tentar mudá-lo, de querer que ele seja diferente. Abra mão. Não é sua função. O seu pai é grande, ele é responsável, ele que se salve. Tudo bem? É assim que funciona. Qualquer movimento que você fizer diferente do que eu estou colocando aqui, você se emaranha ao destino do seu pai. Você se entrelaça às sombras dele, aos sofrimentos dele. E aí, você não vai para a vida. Você vai sentir a vida pesada demais, porque você está ali, preso nas dinâmicas, nas dores e sofrimentos do seu pai. Tá bom? Então, trabalhe essas dinâmicas ocultas na sua vida, se você está percebendo isso, e deixe com o seu pai o que é dele. Ele é grande, ele dá conta. Seu pai não precisa de você, ele tem os pais dele. Ele tem os pais dele, os seus avós. Ele é a criança do pai e da mãe dele, tá bom? Filho, filha. Outra coisa, se os seus pais é uma matriz de relacionamento desafiadora, porque os nossos pais é a nossa matriz de relacionamento, e eles tiveram uma relação muito conflituosa, abra mão de querer salvar um ou outro. Não se envolva nas questões dos seus pais, deixa com eles o que é deles. Você é metade pai, você é metade mãe. Quando você tenta tomar um lado, você entra em conflito interno e trava a sua vida. Ser de luz. Atenção no que eu tô colocando aqui para você, tá bom? Então é isso. Aceite o seu pai como ele é. Abra mão. Eu finalizo aqui o meu compartilhar de hoje. Gostou do vídeo? Deixa comentário aqui embaixo. Ficou com dúvida? Faça pergunta. Eu amo responder a sua pergunta. Se for o caso, eu gravo outro vídeo. O tema é extremamente profundo. Estou me aproximando de 30 minutos e não falei nem a metade do que envolve o pai. Mas o que eu falei aqui, se você conseguir interiorizar,
você vai mudar muita coisa na sua vida. Você vai destravar muita coisa na sua vida, ok? Eu deixo aqui o meu abraço de luz e eu desejo que o Criador te conceda clareza. Se for preciso, assista o vídeo de novo. A nossa mente, para que a gente chegue ao entendimento e para que ela aceite uma nova informação, é repetição. A gente precisa reprogramá-la. Então tem que repetir. Quando o assunto é novo, a gente precisa ouvir uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez, a gente começa a chegar ao entendimento. Mas se você quer mudar a sua vida, é uma jornada, é trabalho, mas vale muito. Ter uma vida mais leve não tem preço, tá bem? Então tá. Eu finalizo aqui o vídeo de hoje. Que o Criador te conceda clareza. E te pergunto, o que você vai fazer com essa informação? Vai aplicar na sua vida? Ou vai permitir que os padrões repetitivos sigam se repetindo na sua vida? Um beijo, fique com o Criador e eu vejo você no próximo vídeo.